Algumas poucas coisas são totalmente invisíveis, mas totalmente essenciais. E a Companhia do Dinheiro Entrevista de hoje atua justamente nesse campo, porque lida com energia elétrica, aquilo que você usa todos os dias, mas acaba que você só lembra quando acaba na sua casa. A Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, é uma das maiores e mais importantes empresas integradas do setor de energia elétrica do Brasil inteiro, sendo controlada pelo governo de Minas Gerais e atuando nas três pontas do setor: geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Ela foi fundada lá em 1952 pelo então governador de Minas Gerais, Juscelino Kubitschek. A empresa está na Bolsa de Valores há praticamente 20 anos, teve a sua privatização protocolada em novembro de 2024, no ano passado, e hoje vale mais de 35 bilhões de reais. E eu falo hoje, nessa edição do Dinheiro Entrevista, com o executivo que comanda essa gigante do setor elétrico lá da terra do pão de queijo e do doce de leite, Reinaldo Passanezi Filho. Tudo bem, Reinaldo? Eduardo, tudo bem? Muito obrigado. É um prazer estar aqui com você e todos os seus ouvintes. Tudo ótimo, o prazer é todo meu. Obrigadão pelo seu tempo aí, por falar uma horinha com a gente aqui da Isto é Dinheiro, do Dinheiro Entrevista. Você que está numa das, como eu falei aqui na introdução, né, numa das gigantes do setor, né, uma companhia que tem bastante novidades, tá? Vocês estão no maior ciclo de investimentos da companhia, tem bastante coisa rolando. E para abrir o papo já com as notícias mais quentes, que eu acho que é o que chama mais atenção da companhia, a gente trouxe salvo engano, no final do ano passado, no final de 2024, a gente trouxe um dos executivos de Minas aqui também. A gente trouxe a época CEO da Copasa, o Guilherme Faria, que deixou a companhia em fevereiro desse ano, e a gente acabou falando bastante sobre privatização, porque a privatização foi protocolada junto, né, salvo engano, CEMIG e Copasa. E eu ia lhe perguntar, hoje, para quem caiu de paraquedas aqui, para quem não está acompanhando de perto esse case aí de Minas Gerais, né, que a privatização foi protocolada no ano passado, em que pé está a privatização que foi protocolada em 2024, e quais que são as perspectivas? Se tem obstáculos, se existe possibilidade de desenhar um modelo, como é que a companhia tem enxergado o tópico da privatização? Eduardo, essa é uma pergunta extremamente estratégica, né? E esse assunto hoje ele está em discussão na Assembleia Legislativa. Acho que o ponto principal é hoje a Assembleia está discutindo os dois assuntos, Copasa e CEMIG, agora dentro de um panorama mais geral, que é o PROPAG, que é o Programa de Renegociação da Dívida do Governo de Minas. Então, hoje, com a aprovação do PROPAG, tem ativos que o governo de Minas deve entregar para diminuir a sua dívida para diminuir a taxa de juros. Tá? Então, assim, o PROPAG é um programa que o juro diminui quanto mais ativos você aporta e diminui a sua dívida em consequência. Então, isso hoje está em discussão na Assembleia Legislativa. O que é a proposta do governo de Minas é a transformação da CEMIG em uma corporação. Tá? Antes de qualquer outro movimento, é a transformação da CEMIG em uma corporação. O que é isso? Isso é um processo basicamente societário, né? Como você sabe, hoje, a CEMIG é composta de ações ordinárias e ações preferenciais. Então, é 1/3 ações ordinárias, 2/3 ações preferenciais. O Estado de Minas tem 51% das ações ordinárias, mas ele não tem nenhuma ação preferencial. Então, quando você olha o capital total, o Estado tem 17% do capital total da companhia. A proposta é a conversão das ações preferenciais em ações ordinárias, né? E a migração do nível 2 que nós estamos hoje para o novo mercado. Então, o que significa isso? Significa que a companhia só teria ações ordinárias e o Estado passaria a ter 17% do capital total. Então, aqui ninguém está falando de alienação, né, de venda das ações, né? O que é a proposta do governo de Minas é a transformação da CEMIG em uma corporação. Isso é o que está hoje em discussão na Assembleia Legislativa. Perfeito. Só dando uma traduzida, caso você não seja tão familiarizado com o mundo dos negócios, corporação é quando a companhia tem um controle diluído, né? Não tem nenhum grande acionista controlador, não tem um grande bloco de controle. Nesse sentido, esse desenho já está formalizado, isso já foi para a Assembleia, esse texto que estipula que vai ser, que vai ocorrer esse corte aí e que vai ocorrer essa conversão das ações ordinárias em preferenciais? Hoje tem um projeto de lei que foi enviado para a Assembleia, né, pelo Executivo. O Poder Executivo mandou um projeto de lei para a Assembleia e é isso que se discute. Né? Se discute primeiro a alteração na Constituição de Minas, porque a Constituição de Minas exige um referendo para qualquer alteração na estrutura societária da CEMIG, da Copasa, da Gasmig, né?
e depois uma aprovação de um projeto de lei. Então, ambos, né, a proposta de alteração na Constituição e a proposta do projeto de lei foram enviados para a Assembleia e o governador tem sido bastante explícito nesse modelo. Tá? Eu acho que para a CEMIG é um modelo que tem 2 pontos que a gente julga positivos, agora estou falando para a companhia, né? Que é permitir que a gente tenha muito mais liberdade para um mercado crescente e livre de energia. Então, como você sabe, né, a gente tende a ter cada vez mais um mercado livre. A gente acabou de ter agora, né, a medida provisória 1.300, que estava aí com a previsão de abrir o mercado para agosto de 26 para baixa tensão comercial e industrial e para dezembro de 27 residencial, ou seja, depois de amanhã, né? E aí a CEMIG vai ter que competir com todo um mercado que hoje é basicamente privado, né? Todo mercado de geração hoje, 92% é privado, né? E mesmo o mercado de distribuição, ele é majoritariamente privado. Hoje você tem a CEMIG e a Celesc, então tem 12% mais ou menos do mercado que é estatal. Como é que a gente vai concorrer no mercado livre de energia? É claro que quanto mais a gente puder ter instrumentos parecidos com o setor privado, mais a gente tem chance de sucesso. E talvez o outro ponto também muito positivo, e também é um tema legal, né, é que qualquer alteração na estrutura de controle em que o Estado deixe de ser o único controlador, e como você disse, passa a ser um controle diluído, essa é a ideia da corporação, permite a renovação de usinas de geração que a gente está com a concessão Vincenda. Então, a CEMIG tem 2 concessões, na verdade, 3 concessões Vincendas, que é Sá Carvalho, Nova Ponte e Emborcação, que é uma parcela expressiva da potência instalada da empresa, mais de 50% da potência instalada da empresa hoje, são 1,8 gigawatts, que a gente conseguiria renovar essas concessões. Então, que também é algo muito importante para poder competir no mercado livre de energia, que eu preciso ter energia, né? Então, assim, a gente, com a renovação das concessões, eu renovaria as concessões para poder comercializar no mercado livre, tá certo? Contra o pagamento de um bônus, né, de outorga, mas eu renovo as concessões, tá certo? E eu passo a ter energia e passo a ter condições para competir melhor no mercado livre de energia que está chegando logo aí. Perfeito. E o que eu ia perguntar, o Faria, quando veio aqui da Copasa, ele acabou falando assim, poxa, a gente hoje na Copasa, que também teve esse projeto enviado, aliás, acho que a gente falou com ele 1 ou 2 semanas depois do envio desse projeto, que foi CEMIG e Copasa junto. Ele falou assim, poxa, hoje a gente já é uma companhia estatal, mas que a gente já tem a companhia de cabeça privada. Ele até citou que eles chegaram, inclusive, a fazer coisas bem fora da curva lá. Eles acabaram, inclusive, tendo algumas demissões baseadas em uma decisão do Supremo, né, que é uma coisa totalmente inovadora, né, para uma empresa estatal. Hoje dá para dizer algo assim da CEMIG também? A CEMIG também tem uma empresa que foca em eficiência, a gestão de vocês tem uma cabeça parecida, como se a companhia já fosse privada? A gente busca sempre otimizar a nossa eficiência e a nossa alocação de capital. Então, de fato, desde que eu cheguei, acho que todo o nosso objetivo foi o objetivo de trazer a CEMIG para dentro dos parâmetros de eficiência. Usualmente, a gente quer, né, no setor elétrico, cumprir os parâmetros de eficiência regulatórios, né? A CEMIG não cumpria nenhum desses parâmetros de eficiência à época, né? Então, os 2 grandes parâmetros de eficiência são perdas e aquilo que é o que está na tarifa, chama perdas regulatórias, são as perdas que você coloca na tarifa, e são as despesas operacionais para manter, né, a estrutura da CEMIG e também as despesas regulatórias. A gente não estava nem dentro das despesas regulatórias, nem dentro das perdas regulatórias. Hoje, a gente de fato está dentro da cobertura tarifária para as despesas e para as perdas. Então, esse é um ajuste expressivo, é um ajuste superior a 3 bilhões de reais quando eu somo tudo, tá certo? Porque a gente estava aí algo como, a gente tem acho que uns 800 milhões abaixo das despesas regulatórias em PMSO e mais de 2 bilhões em termos de perdas. Eu acho que esse é o tamanho do ajuste que nós fizemos. E acho que uma métrica importante, e aí, de fato, isso é uma orientação muito geral do governo do Estado, foi a gente poder trazer, vamos dizer, oxigenar a companhia. Então, um tema que também, quando eu cheguei lá, Eduardo, e nós não tínhamos, é que toda
a gestão média, gerências e superintendências, todas elas você só podia ter o empregado concursado da CEMIG, né? O único externo à CEMIG era a diretoria. Por definição, se eu quisesse substituir um gerente ou um superintendente, ele tinha que ser escolhido dentro do universo de empregados, vamos dizer, concursados da CEMIG. A gente alterou essa regra, né? O Conselho de Administração apoiou. O Conselho de Administração apoiou que tivesse até 40% dessa liderança, que pode ser oriunda não necessariamente de concurso público. Ela pode ser oriunda de qualquer outra empresa, né? E hoje a gente tem 25%. Acho que mostra essa, para mim, foi uma coisa muito positiva. A gente nem está usando o limite, afinal, não vemos necessidade nenhuma de usar o limite. A gente olha o que é necessário. Essa mistura entre trazer pessoas com experiências em outras empresas, né, e misturar com as pessoas que têm muita formação técnica, uma formação técnica espetacular dentro da CEMIG. Então, eu acho que isso também foi muito positivo nesse processo de transformação, nesse processo de busca de eficiência. Um tema que, para mim, fez muita diferença foi a gente poder oxigenar a companhia com uma gerência que complementa conhecimento que vem de outras empresas com conhecimento que vem da CEMIG. Então, para mim, esse, por exemplo, é um parâmetro claro de você dizer estamos trabalhando dentro da lógica mais privada. Outro parâmetro claro, se você me permite aqui, esse eu acho que foi uma mudança importante, talvez eu diria bastante corajosa. A gente mexeu muito na área de licitações e de suprimentos. Então, efetivamente, aqui a gente fez à época, né? Estou falando isso à época, fizemos uma substituição grande na equipe de suprimentos. E só para você ter uma ideia, à época a gente tinha mais de 20% das licitações com um único fornecedor, né? E às vezes a gente tinha situações que custavam sim, muito mais caro do que dentro de uma lógica de mercado. Hoje a gente tem quase o contrário, né? Hoje a gente tem praticamente 90% tem no mínimo 3 concorrentes. Então, também eu acho que isso são temas importantes, né? Assim, obedecendo à lei de licitações, que é uma obrigação de uma empresa estatal, mas buscar mais concorrência, abrir para produtos com novas especificações técnicas, com mais inovação. Então, a gente tem muitos casos de preços assim absurdamente mais baixos depois que a gente efetivamente está estimulando muito mais concorrência e está criando especificações técnicas que permitem mais empresas participar. Porque às vezes você tinha uma especificação técnica tão restrita que só um conseguia participar. Perfeito. Citando esse ponto aí que você tocou dos funcionários, acho que é bem interessante essa questão da regra, né, de não ser mais uma imposição, né, uma exigência de ter apenas funcionários concursados dentro da gerência. Como que foi... tem quantos anos essa regra? Essa regra, imagino que tenha 5 anos, 4 anos e meio, alguma coisa assim. Tem um tempo já. O senhor que já está na companhia também tem mais ou menos isso, né? Cerca de 5 anos, e está ali no operacional, né? Tá envolvido no dia a dia. Qual que foi o principal benefício de, poxa, agora a gente não tem só concursado, agora a gente tem uma pluralidade maior de ideias? Como é que foi isso? Eu vejo 2 benefícios. Eu vejo, o primeiro é esse tema da diversidade e da oxigenação. Você trazer novas ideias é muito importante, né? Você traz experiência de alguém que foi de uma outra concessionária, experiência de alguém que foi de um fabricante de equipamento, né? Então, essas coisas são muito importantes porque oxigenam a empresa. E efetivamente, a gente tem feito um esforço muito grande de revisão das especificações técnicas. Então, essas pessoas novas ajudam muito isso. O outro tema é o tema também de você misturar culturas, né? A gente fala tanto em diversidade, aqui para mim é outro tema de diversidade fundamental, ter culturas diferentes dentro da empresa. Então, de novo, a mesma coisa, eu trago a cultura de alguém que é da área industrial, que é um fornecedor de equipamentos. Eu trago a cultura de alguém que foi de uma multinacional, né? Às vezes uma concessionária que o controlador é multinacional. E por fim, aí eu vou falar como alguém que tem formação em economia, né? É sempre muito positivo do lado da meritocracia você trazer o que a gente chama de mercados contestáveis, a ameaça, o risco.
Tá certo? Então, isso também é bom, porque você força as pessoas a reagirem para que elas possam ficar naquela posição ou elas possam desejar aquela posição, sabendo que a sucessão não será automática e ou que a permanência naquela posição também não será automática. Então, eu acho que mistura as duas coisas. Tem um tema de gestão, mais do ponto de vista assim, de gestão de pessoas mesmo, que é criar a ameaça positiva, né, pelo mérito, e é o tema da diversidade e da oxigenação, que eu claramente vejo isso como um tema que enriqueceu muito, e eu vejo muitas equipes hoje formadas por um profissional não oriundo de concurso público e um profissional oriundo de concurso público ali, integrados, unindo as duas experiências e gerando melhores resultados para a CEMIG. Perfeito. E o que eu ia lhe perguntar, ainda falando sobre privatização, óbvio que não vou dizer o quanto você acha que é provável, né? Porque acho que esse é um tópico mais que vai depender de como é que está a Assembleia e tal, não necessariamente da gestão da companhia. Mas como tem sido o diálogo seu com o governo, né? Com o Poder Executivo e com a Assembleia? Como que você tem sentido do quão provável não digo comprovável assim, mas os diálogos conseguem se afunilar para a gente ver essa privatização ocorrendo esse ano, próximo ano, ou tem alguns obstáculos que precisam ser derrubados? Porque, pelo que eu tenho lido nos últimos meses, alguns analistas falam, poxa, das duas é mais fácil a Copasa passar, tem menos entraves, é uma privatização um pouco menos complexa. O senhor concorda com essa visão? O senhor concorda que tem alguns obstáculos? Como é que você enxerga isso? Olha, Eduardo, esse assunto é um assunto, de fato, do acionista controlador, tá certo? Então, eu faço comentários aqui meio parecidos com os seus, entendeu? Ou seja, na verdade, aqui, a CEMIG, ela é um objeto, né? Parte da discussão, mas eu, na verdade, como executivo, não discuto, né? Não participo dessas discussões. Acho que essas discussões é muito importante deixar muito claro. É uma discussão do acionista controlador. O que eu comentei aqui com você é a proposta do acionista controlador executivo enviado para o legislativo tem que deliberar sobre isso. Tá certo? Então, os comentários são esses mesmos, são comentários de que vamos dizer, a perspectiva na Copasa tem menos dificuldades do que a perspectiva na CEMIG. Tá? Mas aqui, de novo, eu estou repetindo aquilo que eu ouço, né? Porque eu não sou parte dessas discussões. Então, reitero, né? O modelo que o governo do Estado está propondo é um modelo de corporação, que é um modelo que não faz alienação das ações. É um modelo que transforma as ações preferenciais em ações ordinárias, tá certo? E o Estado deixa de ser o único controlador, passa a ser, vamos dizer, um acionista de referência, com golden share, né? Com regras muito claras aí de gestão, que, do ponto de vista, aí sim eu posso falar como executivo, do ponto de vista da empresa, tem dois temas que eu julgo positivos, que é a renovação das concessões, e para nós é muito importante, porque estou falando aí de mais de 50% do nosso parque gerador, e o outro é a liberdade de gestão, que também é um tema bastante importante para a CEMIG, para ela poder concorrer no mercado livre de energia. Mas esses são os comentários que eu posso fazer do ponto de vista da empresa. Perfeito. Né? Do ponto de vista das discussões, claramente é uma discussão do acionista controlador, representado pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo. Perfeito. Na eventualidade, poxa, não passou a privatização da CEMIG, ou tem muitos entraves, ou ficou aquela coisa que se arrastou muito, isso impactaria muito a operação de vocês? Assim, supondo, a gente está gravando aqui em setembro, saiu a notícia de que, poxa, a Assembleia reprovou e tudo mais. O que vocês teriam que calibrar para lidar com esse cenário? Não, gente, o nosso dia a dia aqui é absolutamente o mesmo, entendeu? Assim, absolutamente o mesmo. Minha função aqui é buscar sempre os melhores resultados para a companhia, no sentido da companhia. De fato, eu vou aqui, lembro perfeitamente, quando eu assumi, né, o objetivo que o governador me colocou, que foi que a CEMIG voltasse a ser indutora do desenvolvimento de Minas e prestasse um melhor serviço para o cidadão mineiro. Né? E se você olhar, eu acho que é isso que nós temos buscado. Se nós hoje estamos realizando o maior plano de investimentos da história da CEMIG. Para quê? Para a gente voltar a ser indutora do desenvolvimento de Minas. Né? Então, aqui, né, que de novo posso comentar, tá certo? Assim, quanto geração distribuída cresceu dentro de Minas. Né? Minas é o local que tem mais geração distribuída no Brasil. A gente tem conectado quase 5 gigawatts só de geração distribuída. Geração centralizada, quanto que cresce em Minas,
né? O governo de Minas já atraiu mais de 500 bilhões de investimento nesse período, né? Minas tem crescido acima do crescimento do PIB do Brasil, né, nesses últimos anos. Então, esse momento de prosperidade, ele é acompanhado por um nível recorde de investimentos da CEMIG. A gente tem que conectar tudo isso aí. Tá? Quando a gente chegou, a CEMIG tinha mais ou menos algo como 15% de demanda reprimida, ou seja, de pedidos mesmo de conexão, simplesmente não atendidos. Assim. A gente dizia que não tinha condição de atender. Né? Tinha situações muito críticas de empresas que não conseguiam se instalar porque não tinha energia elétrica. Acho que hoje nós claramente não temos mais essa situação, né? E hoje, por exemplo, número de obras atrasadas, né? Que nós tínhamos um número muito grande, chegou a ter mais de 10 mil obras atrasadas, hoje não tem nada. Né? Então, acho que são transformações importantes e que colocam a CEMIG. E, de novo, esse é um processo, tá certo? Primeiro, eu até vou aqui, a gente estava até conversando, primeiro a gente teve que colocar a empresa em ordem, a casa em ordem, né? Colocar a empresa dentro dos parâmetros de eficiência. Né? Depois que a gente colocou a empresa em ordem, aí esse caixa hoje é 100% investido em Minas, 100%. 100% desses 59 bilhões é para investimento em Minas. E é um investimento basicamente de expansão para atender obras de mercado. Então, a primeira fase eu chamo de a fase de colocar a casa em ordem. A segunda fase é a fase de atender as obras de mercado, essa, vamos dizer, demanda reprimida que existia. A gente está entrando agora na terceira fase, que agora é, de fato, melhorar muito a qualidade da prestação do serviço. Tá certo? Que é assim, já que hoje não temos mais demanda reprimida, como é que a gente traz mais tecnologia, traz mais medidor inteligente, traz mais capacidade do consumidor enxergar melhora na qualidade da prestação de serviço. Perfeito. Além disso da privatização, tem outro tópico que acabou indo bastante para o noticiário nos últimos meses, que é a questão da federalização. Como você bem falou, tem o Propag, Minas tem uma dívida relativamente volumosa aí com a União, salvo engano são ali 180 ou 200 bi, que são... que coloca dentre os 3 ou 5 estados que tem maior proporção de dívida com a União. Apesar de a CEMIG estar longe de ser o único ativo para sanar isso, né? Porque vale 35 bi em bolsa, a participação do governo seria metade disso. Mas essa discussão acabou indo bastante para o noticiário. A gente teve declarações do Zema, tiveram algumas declarações do Lula. Se eventualmente isso fosse para frente, volto na questão, isso mudaria muito o dia a dia de vocês? Por a CEMIG, num futuro, se ela viesse a se tornar uma empresa federalizada, né, e ficasse com a União, isso mudaria muito a estrutura e a governança da companhia? Olha, eu entendo que a mudança do acionista controlador pode trazer atualização de objetivos estratégicos, né? Que é normal com qualquer M&A, vamos dizer, com qualquer movimento de fusão e aquisição. Já fiz muito na minha vida. Mas, do ponto de vista de a empresa estar preparada para responder o que é a orientação estratégica do acionista controlador, eu tenho certeza que nós estamos. Então, eu tenho certeza que a CEMIG está hoje plenamente com capacidade, preparada para atender aos objetivos estratégicos do atual acionista controlador e seguramente estará para poder seguir este plano de investimento, que eu imagino será mantido, mas, de qualquer modo, e esse também é um ponto muito importante que eu gosto de destacar. Esse plano de investimento hoje está basicamente todo contratado. Então, isso também é um tema muito importante, tá certo? Então, desses 59 bilhões, hoje, que também é um tema que às vezes demora muito para avançar em licitações. Então, hoje, a gente tem mais de 70% deste plano de investimentos já está contratado. Né? Então, nós estamos prontos para continuar e para atender ao que for o objetivo estratégico do acionista controlador que a companhia tiver. Então, se você parasse de receber telefonemas de BH e receber de Brasília, não ia dar para mexer muita coisa. Não, na verdade, assim, eu acho que a gente está no caminho certo para, de novo, repetir esses dois objetivos que para mim são centrais e que eu entendo que poderiam ser mantidos, né? Se é que a empresa seja indutora do desenvolvimento de Minas, em que a empresa preste
a melhor serviço para a totalidade dos cidadãos mineiros. Perfeito. Você falou que o Zema tinha esse desejo, né? Falou com você sobre que queria que a companhia fosse indutora. Isso eu imagino que tenha sido quando você entrou na companhia há cerca de 5 anos atrás. E hoje, as últimas vezes que vocês se reúnem, como é que é o diálogo com o executivo e se ele tem se mostrado satisfeito com a operação da CEMIG? Olha, graças a Deus, eu tenho que bater aqui na madeira, né? Mas assim, a gente tem resultados muito positivos e a gente percebe, no geral, tá certo? Um contato com o governador, mas contato com os prefeitos, contato com os deputados, uma melhora muito grande na percepção da qualidade da prestação do serviço da CEMIG, na totalidade dos investimentos que a CEMIG está fazendo e efetivamente melhorando a vida da população e atraindo investimento, né? Vou dar aqui alguns exemplos muito concretos. A gente tem um programa que chama Mais Energia. Mais Energia é um programa de construção de subestações. Quando nós assumimos, nós tínhamos 414 subestações. Nós estamos construindo 200 subestações. Então, como você citou aqui o Juscelino Kubitschek no início, né, a CEMIG demorou 70 anos para construir 400 subestações. A gente, em 7 anos, está construindo 200 subestações. Né? Então, a gente brinca que é 70 anos em 7, tá certo? Então, e dessas 200 subestações, nós já entregamos 138. Tá certo? Então, assim, não é uma promessa, é um dado real. Né? Efetivamente, aonde você circula hoje, você tem um exemplo, um agricultor, uma indústria, tá certo? Que é atendida por uma nova subestação que foi inaugurada pela CEMIG. Então, esses são as 138 subestações. Nós estamos indo para mais 200, já contratada. De novo, a gente tem inaugurado a média mais ou menos de 32 subestações por ano. No passado, eram 5 subestações por ano. Né? Outro dia, teve um colaborador da CEMIG que dizia que quando inaugurava uma subestação, era uma festa na CEMIG. Hoje a gente faz 3 por mês, então é como se tivesse festa 3 vezes por mês. Né? Porque para dar 30 e poucas subestações, você faz mais ou menos 3 subestações por mês. Esse é o Mais Energia. Mas a gente tem um outro que é o Minas Trifásico. O Minas Trifásico é um programa para trazer rede trifásica. A CEMIG tem uma rede monofásica. A CEMIG, obviamente, tem uma área de concessão muito grande, né? São 774 municípios que são atendidos numa área parecida aí com o tamanho da Espanha. Temos temos mais de 400 mil quilômetros de rede rural monofásica. Acho que são 440, mas vou colocar 400, que pelo menos esse eu garanto que está certo. Mais de 400 mil quilômetros de rede monofásica. Rede monofásica, cara, coloca um chuveiro elétrico, mas não serve para o agronegócio, não serve para irrigação, não serve... Então, nós estamos construindo 30 mil novos quilômetros de rede trifásica, ou de conversão, né, de linhas existentes, ou mesmo de nova linha. 30 mil quilômetros é coisa pra caramba. Tá? O exemplo que a gente gosta de usar é que o perímetro da Terra são 40 mil quilômetros. Então, a gente está construindo 30 mil quilômetros. Dá quase para dar uma volta na Terra. Já entregamos 9 mil quilômetros. Tá? Então, o que eu gosto é que esses movimentos não são movimentos de promessas, tá certo? São movimentos reais. A gente entregou 138 subestações de um total de 200. A gente já entregou quase 10 mil, um pouco mais de 9 mil quilômetros de rede trifásica, de um total de 30 mil. A gente criou agora um programa especializado para o agro, que é o CEMIG Agro, que é para diminuir as distâncias, né, para um atendimento mais rápido. Então, a gente está criando 76 novas bases, novos municípios que vão ter uma base da CEMIG com 200 novos eletricistas, caminhonete, equipe, né? De novo, isso aí é real, né? Então, aí a gente está montando essas novas bases, já contratou todos esses eletricistas, e isso, claro, tem um efeito muito grande do ponto de vista de diminuir as distâncias, porque antes você tinha, às vezes, 100 quilômetros, 200 quilômetros de distância para fazer um atendimento rural, só até você chegar lá, são 3, 4 horas. Né? Então, agora a gente está muito mais próximo, escolhido para ficar exatamente mais próximo dos locais onde o usual tem mais ocorrência. Estou dando esses 3 exemplos, são temas que
eu percebo muito, obviamente agradeço aqui a toda a equipe que está tocando isso, mas que mostra esta percepção de que a gente, de fato, fez uma transformação na empresa e está conseguindo cumprir esse objetivo de voltar a ser indutora de Minas. Tem muita coisa para fazer? Tem muita coisa para fazer ainda, né, Eduardo? Não vou, pelo amor de Deus, tem muita coisa para fazer. Mas toda vez que vem alguém conversar conosco, tem algo que eu acho espetacular, assim, a gente tem uma resposta e a gente tem uma programação. Então vem alguém que quer instalar um novo parque aquático, reclamando que quer um pouco mais rápido. Eu falo, ó, mas a subestação já está contratada. Agora, uma subestação não é da noite para o dia. Tá certo? Então, demora para o fornecedor do equipamento entregar, né, todos os equipamentos de uma subestação. Tá certo? Mas tem uma diferença muito grande. Não é que eu vou colocar em planejamento, ou não é que eu vou dizer não. Eu vou dizer não. Tem uma programação e isso está previsto no nosso planejamento estratégico. Perfeito. Você falou desse salto operacional que vocês de fato deram, né? Tanto da quantidade de subestações quanto outros dados. A gente falou até um pouco antes de ligar as câmeras aqui, né? Que vocês passaram por esse turnaround, né? Vocês tinham dívida em dólar, né? A companhia tinha outro panorama há anos atrás. E como qualquer outro turnaround, né? Que é esse anglicismo que o mercado usa para falar sobre uma companhia que está dando a volta por cima, exige disciplina financeira, tem que, como você bem falou, né? Colocar a casa em ordem, mas isso geralmente dá trabalho. Quando você entrou na companhia ali por volta de 2020, que tipo de decisões você tiveram que tomar, que foram difíceis? O que você teve que fazer para reorganizar a companhia e ela deixar de ter esse cenário que você falou de não cumprir aquelas questões regulatórias? O que você teve que fazer para botar a casa em ordem que foi mais difícil, assim? Olha, eu vou citar, acho que eu coloquei um aqui que faz uma diferença muito grande, que é o tema de suprimentos. Tá certo? Então, assim, existe um ganho imenso na melhora da contratação. Então, esse sim, para mim, é um ganho bilionário. Tá certo? Que é um ganho hoje que eu compro equipamentos muito mais barato do que eu comprava no passado. Porque eu trouxe muito mais competição e comprar de equipamentos muito mais baratos do que no passado. Esse é grande. Mas eu vou citar algumas coisas que para mim são meio emblemáticas e que eu entendo que foram muito positivas para passar essa cultura de preocupação com o resultado. Então, eu vou lembrar que quando eu cheguei, a gente tinha avião privativo para a presidência e hangar privativo para a CEMIG para ficar o avião da presidência. Tá certo? Nós vendemos o avião, acho que foi algo como 15 milhões de reais, e devolvemos o hangar. O hangar custava, garçom, equipe, custava tudo que vem junto no pacote. Tudo que vem junto. Custava mais de 3 milhões de reais por ano. Então, na verdade, inicialmente, né, antes de mim estava o presidente Bellini, eram 2 aviões, né, nós vendemos os 2 aviões e devolvemos o hangar. E hoje, se eventualmente eu tenho necessidade de fazer um voo não comercial, eu vim hoje de voo comercial, tá certo? Eu vim hoje de voo comercial para essa entrevista aqui para São Paulo. A gente tem um convênio com a Polícia Militar e usa esse convênio com a Polícia Militar. Então, assim, não dá nem para começar a comparar, tá certo? Esse, para mim, é um exemplo de um ganho de eficiência no sentido, assim, de tirar vamos dizer, um privilégio que era, né, exclusivo da presidência. Exclusivo da presidência também, acredite se quiser, tinha um elevador exclusivo da presidência, com uma ascensorista. Né? Só para receber o CEO da CEMIG, sei lá, às 7h30 da manhã e depois para ele sair às 7 horas da noite. E desde sempre tinha isso? Eu não sei desde quando, Eduardo, mas assim, quando eu cheguei tinha. Aí você cortou? Obviamente cortei. Quando eu vou receber alguma autoridade, a gente faz uma programação. O elevador tem programação e eu consigo travar um elevador para receber uma autoridade. Acabou. Né? Então, para mim, assim, são exemplos. Vou dar outro exemplo que também esse tem um impacto do ponto de vista até um pouco maior, mas a gente, quando eu cheguei, a gente tinha salas individuais para cada vice-presidente, imensas. A minha sala parecia um apartamento. Né? Hoje,
todos os vice-presidentes, eles estão em um ambiente aberto. Nenhum tem mais sala. É open space. Fala com todo mundo. Fala com todo mundo. Então, nós temos uma sala para os vice-presidentes estatutários, com os 6 vice-presidentes estatutários, outra sala para os diretores da companhia. As duas são open space. Sem aquela torre de marfim. Sem aquela torre de marfim, até chegar ao presidente, passava por várias e várias etapas. O que permitiu isso? Isso permitiu que nós tínhamos... aqui eu vou... né? Nós tínhamos a sede da CEMIG dividida em 2 prédios inteiros e a Gasmig ainda estava em um outro prédio. No mesmo complexo ou era longe? Fora. Então, assim, nós tínhamos 2 prédios, um ao lado do outro, né, na Avenida Barbacena, em Belo Horizonte, e mais a Gasmig, em um outro prédio, mais ou menos, sei lá, 1 quilômetro de distância, 2 quilômetros de distância da sede da CEMIG. Primeiro, nós devolvemos um prédio. Então, um desses prédios nós devolvemos. Segundo, trouxemos... Devolveu, era alugado. Era alugado. Aí é outra coisa lá. Devolvemos esse prédio, era alugado, devolvemos esse prédio. A segunda trouxemos a Gasmig para dentro do prédio da CEMIG. O prédio da CEMIG são 21 andares. Nós ainda devolvemos mais 5. Então, hoje nós estamos em 16 andares de um prédio anterior de 21 e nós tínhamos 2 prédios mais a Gasmig e um terceiro prédio. E vocês readequaram a estrutura ou vocês chegaram a cortar pessoal ou vocês só reorganizaram quem já estava lá? Gente, basicamente reorganizamos espaços, porque os espaços eram muito amplos. Né? Algumas pessoas nós mandamos também para algumas outras áreas mais de centro operacional. Tá certo? Então, tem algumas pessoas que foram para áreas de propriedade da CEMIG, onde está, por exemplo, o centro de operações da CEMIG. Tá certo? Mas aí, de novo, em áreas próprias. Então, não tem o porquê manter aluguel. Então, acho que são exemplos que mostram esse objetivo de buscar eficiência, de se preocupar mesmo com o recurso, porque esse recurso é essencial para a gente poder melhorar a qualidade da prestação de serviço. Eu vou dar outro exemplo aqui, que para mim é a diferença, entendeu? Porque também eu acho que só baixar custo não resolve. Mas então, querendo ou não, são custos grandes também, né? Você falou dos aviões de 15 milhões, dá para contratar bons gerentes, dá para fazer bastante coisa. O aluguel é muito mais que isso. O aluguel era muito mais que isso. Devolver um prédio é bastante superior a esse valor. Mas hoje a gente faz 3 vezes mais poda de árvore do que fazia antes. Entendeu? Por quê? Porque você não tinha, no final das contas, porque o que acontecia como você estava muito acima das despesas regulatórias, você acabava cortando a manutenção. Então não tinha manutenção preventiva. E o que dava problema, O que, obviamente, gerava um problema imenso e muito mais atendimento de emergência. Caramba. Tá certo? Outro tema muito importante que nós alteramos, aí você está me fazendo lembrar, tá? Estou tentando lembrar aqui tudo que nós fizemos, mas outro é atendimento ao cliente. O atendimento ao cliente, ele era realizado por 15 contratos independentes e canais independentes entre si. Então, uma empresa era que fazia o site. Outra empresa era o que tinha o call center. Outra empresa era o que tinha o chatbot. Um emaranhado enorme. Outra empresa era a que fazia o que a gente chama de PCFA, que é a agência. Outra empresa tinha o totem. Né? Cada uma dessas empresas era um contrato específico. No total, nós tínhamos 15 contratos que não se conversavam entre si e que a gente pagava por uso. Então, se você, cliente da CEMIG, entrasse em um canal, não resolvesse, contatasse um outro canal e contratasse um terceiro canal, nós íamos pagar 3 vezes. Putz. E hoje vocês conseguiram unificar? Hoje a gente tem um único fornecedor, é uma parceria nossa, chama o Projeto Cliente Mais, na qual esse fornecedor ele é pago por um único movimento do cliente. Se o cliente acessar 3 canais, é responsabilidade dele.
porque é por CPF. O CPF entrou em contato, ele vai ser remunerado pelo CPF, independente dele andar com 3 ou 4 canais. E hoje a gente tem o que a gente chama de omnicanalidade, porque todos os canais têm a mesma cara, porque a gente colocou todas as funcionalidades em todos os canais, e você entra por um canal e você consegue resolver, por exemplo, você entra pelo site, se quiser depois passar para o WhatsApp, ou você entra no call center, passa para o WhatsApp, você consegue fazer hoje de forma absolutamente integrada. Então, assim, melhorou muito o atendimento para o cliente, até porque ele consegue deixar tudo registrado. Se ele tem o mesmo problema, quando ele volta, o problema está ali registrado, né? E, para nós, teve uma economia, a gente imagina que essa economia é superior a 40%. E vocês conseguiram manter o NPS, a qualidade do atendimento do cliente, conseguiram manter mais ou menos o mesmo nível? Diria que a gente tem melhorado, tá certo? Porque tem muita digitalização, tá certo? Então, tem um tema que é muito positivo e que é muito típico aí da digitalização. A digitalização, ela é muito boa no geral, né? Sempre, mas quando tem atendimentos de emergência, não tem, sei lá, de fato uma crise, aí que ela mostra a sua superioridade, porque ela é absolutamente escalável, tá certo? Então, nós tivemos esse ano aí um tema das mudanças climáticas, uma enchente muito grande em Ipatinga, né, ali no Vale do Aço. A nossa velocidade de resposta, quando tem a digitalização, é muito grande, porque não tem problema de call center, porque não é uma questão de pessoas para atender, porque aquilo é a URA cognitiva, é a URA, né? Vamos dizer, é a inteligência digital que atende, e aí a gente consegue atender extremamente rápido. Então, acho que a digitalização é positiva em qualquer situação, mas para situações de emergência, talvez seja uma grande diferença, porque ela é muito mais escalável do que o humano. Perfeito. Para a gente falar sobre a performance de ações, operacional, a gente falou aqui sobre o volume de CAPEX algumas vezes, né? Vocês estão hoje no maior ciclo da história, né, de investimentos, que são 59 bi ali numa janela de 10 anos. Só no segundo tri desse ano, que foi o resultado financeiro mais recente que vocês divulgaram, foi mais de 1,5 bi. De maneira bem resumida, assim, para onde vai a maior parte desse dinheiro? Para onde vocês são um setor de capital intensivo, né? É dinheiro ali na veia, construindo, levantando planta. Para onde vocês têm alocado a maior parte desse capital e aonde vocês vão alocar os próximos aportes dos próximos bilhões ao longo desses próximos anos? Aliás, até que ano vai esse 59 bi? 29. 29, então tem ainda mais bons 4 anos aí para vocês fazerem. Para onde vocês têm direcionado a maior parte desse capital? Eduardo, muito boa pergunta mega estratégica. Talvez de todos os números de transformação da CEMIG, e a gente vai, eu de fato também acho que turnaround não é a melhor palavra não, mas vou usar transformação, mas o anglicismo também no sentido de dar a volta, nunca consegui achar uma melhor palavra em português. Mas o principal dado, que é o dado que eu mais gosto de toda essa transformação, é o dado do investimento. Né? O dado do investimento, em 2018, a CEMIG investiu 954 milhões de reais. Nos últimos 12 meses, a CEMIG investiu 6 bilhões de reais. Tá? Então, assim, é uma transformação imensa, tá certo? É crescer mais de 6 vezes num período tão curto. A gente tem um outro dado que eu gosto, que é que eu procurei transformar este valor enquanto que ele representa do total do investimento das empresas elétricas listadas em bolsa. E a gente passou de menos de 4 para mais de 9. Ou seja, hoje praticamente quase 1 a cada 10 reais investidos no setor elétrico são de vocês. É da CEMIG. E era, obviamente, menos do que 1 para 20. Tá certo? Então, eu acho que essa é uma grande transformação. E aonde está esse investimento? De novo, aí ele vai voltar naquela primeira frase, para ser indutor do desenvolvimento de Minas. Ele está em rede. Né? O grosso desse investimento são nos mercados regulados, em distribuição, em transmissão e em distribuição de gás, né? Que para nós é importante também a Gasmig. Mas o grosso mesmo é em distribuição, tá certo? Então, dos 56 bilhões, que 59 bilhões, esse é o total, mais ou menos 75% é o que a gente chama de investimento em mercados regulados. Tá certo? Que aí é distribuição, transmissão e
distribuição de gás canalizado, dos quais a grande maioria é em distribuição. E aí também tem um tema estratégico envolvido, que é nós entendemos que a CEMIG deve ser o elo de conexão, enquanto empresa estatal, enquanto empresa pública, entre o investimento privado em oferta de geração e o investimento privado em demanda de energia elétrica ou em investimento em Minas. Então, 100% desse investimento regulado é em Minas. Na verdade, 100% do nosso investimento é em Minas. A gente tem um mote muito forte que chama Focar em Minas e Vencer, que é extremamente assim, nós só investimos em Minas, né? Que foi uma grande discussão estratégica e que eu acho que foi muito positivo no sentido, eu gosto muito de uma frase que o chairman, né, que é o presidente do conselho, gosta de falar, que para ele que o mais positivo de ter uma estratégia é a capacidade de dizer não. Então, para mim, eu adoro, entendeu? Porque o pessoal vem, posso investir aqui em São Paulo? Não. Posso investir no Rio Grande do Sul? Também não. Tá certo? Quer dizer, a gente vai investir em Minas. Enquanto uma sociedade de economia mista controlada pelo governo de Minas, nós vamos investir em Minas. E nós vamos investir, toda vez que você fala em transição energética, um grande tema da transição energética é investimento em rede. Né? Isso eu acho que hoje 1/3 do investimento global em transição energética no mundo é rede. E é isso que nós estamos fazendo. Por quê? Porque este aqui é uma área que só a CEMIG pode investir. Eu não tenho outra empresa que pode investir em distribuição dentro de Minas. Eu também não tenho outra empresa que pode investir em distribuição de gás canalizado. Tá? E aí eu deixo, né, para o setor privado que eu consiga atrair um data center, porque eu tenho rede, né? E para o setor privado também fazer o investimento em geração. Perfeito. Trocando de linha do balanço aqui, deixando de falar de CAPEX, que tem chamado bastante atenção no mercado, acho que é um ponto bastante relevante para a companhia nesses últimos meses. E olhando por outras linhas aí do resultado de vocês, queria perguntar sobre dividendos e sobre a alavancagem. A alavancagem, acho que hoje você está ali na faixa de 1,6, né? 1,6 EBITDA. 1,6 EBITDA. Salvo engano, isso tem reduzido, né, nos últimos anos. Ia perguntar se esse é um patamar que vocês consideram confortável dentro do ciclo de investimento, vocês pretendem cortar, como é que vocês veem isso? E dos dividendos, porque hoje, se a gente olhar o dividend yield ali de CEMIG 4, né, das preferenciais, que são as ações que estão na bolsa, tá ali na casa dos 11%, 12%, acho que mais ou menos 1,30, 1,40 pagos por papel preferencial nos últimos 12 meses, que já são dois dígitos de dividend yield aí, é um dividendo considerado relativamente generoso, vai. Se vocês têm perspectiva de aumentar, se o momento da companhia permite isso, e quanto que é o payout também, se existe discussão de eventualmente ser aumentado também no futuro. Também muito boas perguntas. Vamos lá, vamos tentar primeiro sobre a alavancagem. Primeiro sobre a alavancagem. A alavancagem é isso mesmo, hoje está em 1,6, né? Uhum. Acho que assim, a gente acabou de ter um upgrade na classificação de risco pela Moody's, tá certo? Então hoje a gente é AAA pela Fitch e é AAA pela Moody's, e vale ler o relatório da Moody's, porque o próprio relatório da Moody's ele diz que a alavancagem vai subir, mas isso não altera a classificação de risco de AAA. Por quê? Porque a revisão tarifária ela ocorre de 5 em 5 anos. Então, na verdade, o EBITDA, vamos dizer, real da CEMIG hoje, ele deveria ser maior do que ele é. Uhum. Só que eu estou construindo, ele só vai aparecer em 2027. Né? Porque hoje eu estou fazendo investimentos muito grandes em distribuição. Se tivesse reajuste anual, já estaria aparecendo no EBITDA. Uhum. Tá? Mas, então, assim, e a gente tem que ser muito transparente com o mercado. A nossa tendência é da relação dívida líquida aumentar um pouco até 2027. Aí depois ela volta a cair. Tem prognóstico de mais ou menos até quando deve chegar? Eu não tenho feito... Assim, aí você vai me desculpar, mas claro, essas projeções são sempre delicadas, né? Mas eu acho que vale ler o relatório da Moody's. Eles colocam números lá, são os números colocados pela Moody's, tá certo? Mas acho que é importante comentar que a alavancagem, de fato, ela tende a subir, tá certo? Porque nós estamos em pleno programa de investimentos e a maturação do programa de investimentos só vai aparecer em 2028, né? Porque é só na revisão de 27 que vai ter a revisão tarifária e ela passa a ser válida em 28.
Então, esse é o tema da alavancagem. Sobre o dividend yield, sobre payout, acho que o que a gente tem é uma regra estatutária muito clara, né? Nós distribuímos 50% do lucro líquido societário. Isso significa que toda vez que a gente tiver resultados não recorrentes societários, a gente vai ter um efeito muito grande em termos de dividend yield. Tá certo? Porque a nossa regra é distribuir 50% do lucro societário. Vou dar um exemplo, né? O ano passado nós tivemos aí a alienação da Aliança, que teve um ganho de capital expressivo. Esse ganho de capital implica maior lucro líquido. Esse lucro líquido será distribuído 50% para os acionistas. Tá certo? Então, então a nossa regra de payout é muito clara, é o que está no Estatuto Social, e a gente vai seguir à risca isso, né? A gente não faz ajuste. Vou dar aqui exemplo, como outras empresas do setor fazem, usar o lucro líquido regulatório. Nós não fazemos. Tá certo? Então, assim, toda a área de transmissão, em geral, paga dividendo e pelo lucro líquido regulatório. A gente não faz isso, a gente paga pelo lucro societário. Tá certo? E significa que sempre que tiver algum ganho, alguma operação não recorrente com algum ganho não recorrente, isso implicará mais dividendo para o acionista. Então, sim, de fato, quando a gente olha valorização da CEMIG somando proventos e valorização do capital, é muito expressivo nos últimos anos. Né? E eu gosto sempre de dizer que esse dividend yield que você está falando, ele é generoso, mas sabendo que a gente só pagou 50%. Poderia ter os eventos recorrentes que pagariam mais. Não, porque eu poderia pagar 100%. Né? Então, assim, eu fiquei com 50%. Tá certo? Então, e 50%, obviamente, implica em valorização do papel. Perfeito. E o que eu ia falar, só para citar aqui na vírgula, né, essa elevação que o Reinaldo citou é bastante recente, é do dia 4 de setembro, nessa elevação da Moody's aí para o grau mais alto de classificação de risco, e os números são esse mesmo, 12% de dividend yield, com R$1,33 pagos por ação no acumulado dos últimos 12 meses. Só por dúvida, você falou dos eventos não recorrentes, né, que isso eventualmente também impacta proventos para os acionistas. Eu recordo que no gráfico, quando a gente olha agrupado, eu acho que lá tem uns bons anos, acho que antes de 2015, 2014, o volume nominal era bem grande de dividendos. Nessa época foi por conta disso, você se recorda? Desde quando você está falando? Acho que foi 2014. Deixa eu ver, eu não vou. Já tem bastante 2014 tempo. Eu não vou me lembrar, que foi foram bons anos atrás que os proventos... exatamente isso, o volume nominal hoje foram, há bons anos, né, fica ali na casa desde 2021 é acima de 1,10, 1,20 por ação preferencial, lá em 2014 foram 3,30, 2012 foram 5,76, imagino que deve ter sido... Não, ali foi uma decisão do acionista controlador de pagar muito mais do que os 50% mínimo. Foi payout. Foi payout. Perfeito. Não, levantou essa dúvida, porque eu lembrava que no gráfico era maior. Um outro período. Tá? Um outro panorama. Um outro período em que pagou, obviamente, pagou inclusive, acho que se eu não me engano, mais do que 100% do lucro líquido. Perfeito. Tá ótimo, então. E pra gente pincelar o tema aqui, antes de acabar o programa sobre transição energética, né? Afinal de contas é um tema que cada dia que passa ele se torna mais relevante, e vocês fizeram vários movimentos importantes nesse segmento, né? Vocês inauguraram uma usina solar com capacidade fotovoltaica, com uma capacidade grande, né, no norte de Minas, que é a UFV Advogado Eduardo Soares, é isso? Que é em Montes Claros. Para ter noção, assim, do tamanho do projeto, o quanto que ele deve gerar em termos de energia e também em quanto de receita, né, o quanto financeiramente deve ser um projeto relevante. E hoje, qual que é o maior projeto dentro do portfólio de vocês de energias renováveis? Também é uma ótima pergunta. Eu acho que aqui a gente tem... primeiro, muito orgulho de dizer que a gente é 100% renovável, tá certo? Então, cada vez que eu viajo num evento internacional e eu falo que a CEMIG é 100% renovável, todo mundo olha com aquela cara assim, 100% renovável? Pois é, nós somos 100% renovável. Tem quantos anos isso? A gente tinha uma termoelétrica de Igarapé que nós fechamos. Isso foi, acho que, 2019. Então, desde 2019, a gente é 100% renovável, tá? E aí, eu acho que é muito importante também sempre fazer esse comentário, né? A gente
fechou, não vendeu. Então, do ponto de vista de descarbonização, faz uma diferença imensa, porque não é que ela continua operando e emitindo, tá certo? Então, acho que o primeiro ponto temos muito orgulho de dizer que a gente é 100% renovável. A gente também no escopo 1, aí não sei se eu vou dizer, mas assim, a gente também já é net zero, tá certo? Então, assim, os níveis de emissão da CEMIG são muito abaixo da média do Brasil, é quase 1/10 da média do Brasil, 1/100 da média mundial. E esse pouco que a gente emite, a gente compensa. Estou falando do escopo 1, né? Então, mas também temos o compromisso aí de ser net zero até 2040. E acho que o ponto relevante do ponto de vista de estratégia para a geração foi... aqui também tem um desafio que é sair do universo hidrelétrico e ir para o universo solar e eólico. Tá certo? Então, a gente é uma empresa que sempre foi muito forte na área de hidroeletricidade, mas as primeiras usinas solares que a gente construiu são essas duas, né? Que é a Jusante e Eduardo Soares. Então, são 180 megas no total de capacidade instalada. Aqui, o que eu gosto de destacar é a mudança estratégica para a gente poder aprender as novas tecnologias, porque não adianta, né? Nós, até do ponto de vista pessoal, acho que tem uma grande discussão hoje de recuperar um pouco o papel das hidrelétricas, mas o grosso do investimento em energia renovável vai ser no mundo inteiro solar e eólica, solar, inclusive, muito mais do que eólica, então é muito importante a gente estar nesse mercado. O segundo é a regra que a gente exige, né? A gente só vai construir se a gente tiver um cliente associado ou um PPA associado, tá certo? Um contrato de compra e venda associado. Então, essa também talvez seja a segunda grande restrição, tá certo? A gente quer estar em geração, mas hoje claramente no Brasil tem um tema de excesso de oferta de energia. Então, para a gente poder construir novas usinas, assim como nós fizemos com essas duas, né, Eduardo Soares e Jusante, a gente precisa ter já essa energia vendida, né? Então, efetivamente, nós conseguimos comercializar previamente, né, essa energia. E uma outra área de expansão importante na área de geração é na área de geração distribuída. Então, a gente tem uma empresa de geração distribuída que chama CEMIG Sim, e essa empresa, o nosso plano estratégico, prevê aí bastante crescimento. Eu vou permitir não falar, porque eu não sei se essas coisas já foram divulgadas. Então, mas assim, imagino que tenha sido divulgado, mas como eu não tenho certeza, depois... Fica tranquilo. Mas nós temos um plano muito grande de crescimento em geração distribuída, seja com construção de novas usinas, seja com um movimento que tem sido frequente também, que é arrendamento, né? Então, assim, o setor privado, né, constrói plantas solares, aí eu estou falando até 5 megawatts de potência, e a gente arrenda e consegue comercializar. Então, as duas grandes fontes de crescimento na área de geração são, em geração centralizada, grandes projetos solares, desde que venha associado a um PPA, e na área de geração distribuída, aí sim, a gente tem capacidade de vender, entendeu? Então, a gente consegue construir ou arrendar, e isso tem dado um dinamismo muito grande para a CEMIG Sim. E talvez eu acrescentaria que os critérios hoje de maior segurança, maior confiabilidade do sistema elétrico vão exigir, né, leilão de reserva de capacidade, usinas reversíveis, que eu diria que também são utilizar melhor aí os atributos da hidroeletricidade. Perfeito. Hoje, o que eu ia lhe perguntar, quanto
Quanto do portfólio de vocês percentual é de usinas solares? E se tem uma expectativa de, poxa, nos próximos 5, 10, 20 anos, o quanto esse share deve aumentar? E só um dado aqui, a gente falou só para não ficar no universo de falar, poxa, tantos gigawatts, para dar uma traduzida, eu lembro que eu anotei esse dado quando estava no meu dever de casa aqui, que a UFV Advogado Soares de Montes Claros, né, que é no noroeste do estado, é isso? Isso. Tinha um dado que até foi divulgado pela companhia de que ela tem energia suficiente para abastecer 95% do consumo anual dos clientes residenciais do município de Divinópolis, lá em Minas. Então, é uma quantia relevante. Divinópolis, eu não vou saber de cabeça qual a população, mas eu imagino que deve ser um município relativamente grande lá em Minas. É. E o que eu ia perguntar, nessa pergunta, o quanto percentual de você está em usinas solares e como é que vocês enxergam o futuro disso? Vocês têm alguma meta nesse sentido? Fala, poxa, tal ano a gente quer ter tanto do portfólio de solares ou não tem uma preocupação sobre isso? Não, ainda é pouco, tá certo? A gente está falando de 180 megas, tá certo? Por um total de 3.500, tá certo? Então, ainda é pouco. E, de novo, a gente tem interesse de crescer, né? Mas eu acho que é muito importante a gente comentar, e se crescer, o mais provável é que seja solar, né? Porque é o mais competitivo hoje. Mas para que a gente cresça, hoje a gente tem a restrição de ter um PPA associado. A gente não vai vender para os habitantes de Divinópolis, tá certo? A gente vai vender para uma rede varejista, por exemplo, né? Essa energia de Eduardo Soares e de Jusante, foram comercializadas para importantes redes varejistas em Minas. Perfeito. E só para a gente fechar esse tema, se encaminhar aqui para o final do programa, acho que com o tema da transição energética, né, vocês já são 100% renováveis, mas assim, com as pessoas tocando mais nesse assunto, né, carro elétrico, né, eu me recordo que fui no evento semana passada que foi discutido renováveis, assim, era um evento de gringo, né, então assim, lá fora o pessoal às vezes bate ainda mais nessa tecla, né, apesar de aqui a gente também tem metas relevantes, né, as empresas daqui geralmente emitem menos carbono do que os pares globais, a gente é um país de bastante renováveis, já tem essa pauta bastante em voga. Poxa, daqui 10, 20 anos, a gente tendo mais carro elétrico na rua, mais carro híbrido provavelmente na rua, você enxerga que o setor de vocês deve ser ainda mais protagonista? Como é que vocês enxergam essa missão atrelada à companhia de vocês? Olha, eu ouvi, é uma ótima pergunta também, mas eu ouvi um comentário espetacular, agora eu não vou me lembrar também, de um especialista americano dizendo que a economia americana é uma economia a combustão e a economia do futuro é uma economia a energia elétrica renovável. Então, assim, eu não tenho a menor dúvida que o mundo caminha para uma grande eletrificação, né? Seja aí o carro elétrico, mas seja também no nível das indústrias. A gente está vendo aí os data centers, né? O data center, para mim, tem um número que é realmente espetacular, né? O data center, a soma dos data centers no mundo hoje, eles representam mais ou menos 2% da carga ou do consumo global do mundo, que é a representatividade do PIB do Brasil, né? Então, assim, o que o data center consome é mais ou menos o que o Brasil consome de energia elétrica. Deve ir, em poucos anos, para 6 a 8% do total do consumo de energia elétrica do mundo. Então, eu brinco que você hoje não liga mais se a rede 5G não estiver funcionando, porque você vai usar o Wi-Fi, né? Mas se o Wi-Fi não vai estar funcionando se você não tiver energia elétrica. Então, assim, o mundo caminha por uma grande eletrificação, né? E essa eletrificação ela vai vir nos processos industriais, ela vai vir na mobilidade, né? E ela vai vir que de tudo o que se tem buscado de descarbonização, a área que mais conseguiu crescer foi o setor elétrico. Porque, assim, você não conseguiu criar para outras fontes a mesma vantagem de uma energia renovável. E na eletricidade você conseguiu. Tá? Então, eu não tenho dúvida que o mundo caminhará para uma eletrificação muito maior. E também não tenho dúvida que o Brasil tem todas as condições de participar com liderança
desse processo. Tenho, sim, a preocupação de que o tempo passa. E se a gente não for rápido, a vantagem competitiva que nós temos vai diminuir. Né? Eu vou lembrar aqui um evento que eu também tive, em que eu fui falar, que é de CEMIG, né? num conjunto aí de investidores internacionais, fui falar que a CEMIG era 100% renovável, que o Brasil tinha uma matriz elétrica 85%, 90% limpa, né? E, portanto, das vantagens do Brasil. E tinha um representante do governo australiano e falou assim, ó, cuidado, porque hoje eu não sou, mas daqui a 5 anos eu também serei 90% renovável. Tamanho o programa de investimento. Uhum. Então, acho que aqui nós temos, de fato, que buscar ter a ambição de ter uma matriz elétrica cada vez mais limpa para poder atrair, né, indústrias intensivas em energia limpa. Se manter competitivo. E se manter competitivo. Então, se manter competitivo e se manter um foco de atração para quem precisa de energia limpa. Perfeito. Para a gente se encaminhando para o final aqui, a gente tem o nosso momento Marília Gabriela aqui de perguntas curtas, que são perguntas para você responder em uma linha, são mais dinâmicas. Primeira, um executivo que você admira, ou que você acompanha, ou que você leu algum livro que você tem como referência. Olha, de livro eu vou citar um que eu tenho amado, um livro chama Abundance, do Ezra Klein. É um jornalista do New York Times, que fala sobre o mundo de abundância, mas, ao mesmo tempo, as dificuldades de se empreender nesse mundo de abundância. Sensacional. Perfeito. E de executivo, tem algum CEO que você acompanha? Algum executivo que você tenha como referência? Essa pergunta é meio ingrata, né? Você pode citar mais de um que você quiser. Eu gosto de um monte de executivos, mas que fez parte da minha vida, né? Eu trabalhei muitos anos no governo de São Paulo, eu vou citar o Wilson Ferreira. Perfeito. Ele teve na Eletrobras. Que foi presidente da CPFL, foi presidente da SESC, foi presidente da Eletrobras. No setor elétrico. Acho uma referência no setor elétrico brasileiro. Perfeito. Uma palavra que define a CEMIG atualmente. Sustentabilidade e foco no cliente. Uma tendência que veio para ficar no ramo de que você atua. Transição energética. Como você vê a CEMIG no ano de 2030? Cada vez melhor. Uma paixão fora do trabalho? Poxa vida, mergulho. E um conselho que você daria para um jovem executivo, para alguém que está entrando no ramo que você atua? Foque em fazer bem feito. Não foque no resultado que você tem que encontrar. Foque em fazer bem feito. E para a gente fechar, a pergunta que a gente faz para todo mundo aqui, nesses seus cerca de 5 anos como CEO, qual foi o seu melhor e o seu pior dia como CEO da CEMIG? Como CEO da CEMIG? Talvez o meu... Eu não sei, é uma boa pergunta. Eu gosto de trabalhar na CEMIG, mas o meu pior dia provavelmente foi o dia que foi convocada a CPI. Né? Então, acho que aqui teve muita... mal compreensão do que nós estávamos fazendo, então esse é mais fácil de eu compreender o dia mais difícil, né? Porque para mim foi muita incompreensão. O meu melhor dia, eu vou dizer que é todo dia. Eu gosto de estar lá, não é? Eu de fato trabalho com prazer e eu vou voltar no mesmo conselho anterior aí. Eu diria que fazer bem feito faz muita diferença. A despeito de ser com formação financeira, economista, eu acho que o resultado é uma consequência. Perfeito, Reinaldo. Muito obrigado pelo seu tempo, viu? Imagina, Eduardo, foi um prazer. Muito obrigado pelo seu tempo e muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Você também que acompanha a gente aqui do Dinheiro Entrevista, da Isto é Dinheiro. Sempre um prazer ter você como audiência. Lembrando que a sua opinião é a mais relevante de todas, então deixe aí nos comentários se tem algum executivo, algum economista, alguma personalidade do mercado que você gostaria de ver aqui. E também é importante você deixar o seu feedback, a sua sugestão aí sobre o programa. Também não esquece de engajar, de deixar o seu like, de compartilhar. Isso ajuda o nosso trabalho, ajuda também o YouTube a entregar o nosso conteúdo para mais gente. E lembrando que a gente não está somente no YouTube. Você pode
acompanhar o Dinheiro Entrevista também no Spotify, nas plataformas de streaming de áudio. Só você jogar lá Dinheiro Entrevista que você acha a gente, não só em áudio, mas em vídeo também, tem as imagens, você consegue acompanhar lá no streaming, no Spotify, acompanhar os programas completos, assim como estão aqui no YouTube. Muito obrigado, um abraço, até a próxima e tchau, tchau.